Bom, nosso bate-papo de hoje é sobre transição de carreira. Se você está posicionado nesse momento como videomaker e está pensando, ou já está até fazendo a transição de carreira, para se posicionar, para se oferecer para o mercado como produtora de vídeo devidamente estabelecida, então fica comigo aqui que é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. E eu tenho um convidado especial. Eu chamei uma pessoa, um profissional, ele é de Santa Catarina, e ele passou justamente por esse momento. Atendia muitos clientes como videomaker, mas entendeu que num determinado momento estava na hora de fazer essa transição e se posicionar como produtora de vídeo. E é muito interessante porque quando a gente toma consciência de que é preciso fazer isso, obviamente a gente se depara com alguns desafios. A gente vai precisar prospectar novos clientes para o nosso negócio de produção de vídeo, captar novos negócios. A gente vai precisar também trazer muito mais a pauta vendas para o nosso dia a dia, a gente vai precisar implementar algumas estratégias de gestão dentro do nosso negócio, dentro da nossa produtora, e a gente vai também precisar falar sobre marketing. Então, esses assuntos vão dominar essa conversa que você vai poder acompanhar a partir de agora. Junto com esses desafios também, a gente se depara com vitórias. E entre essas vitórias, a gente pode destacar a satisfação de fazer acontecer o nosso negócio de produção de vídeo. A gente vai se colocar num estado de aperfeiçoamento constante, porque a gente vai precisar estar em constante aperfeiçoamento para a gente poder oferecer um serviço de produção audiovisual cada vez melhor para os clientes que a gente vai atender. A gente vai comemorar de verdade o fechamento de cada um dos negócios e vai passar a entender que todo esse esforço que eu falei agora há pouco, esses desafios que a gente vai enfrentar nesse momento de transição, a gente vai fazer tudo isso valer a pena. Eu quero que você já deixe o seu like nesse vídeo e eu quero que você se inscreva no canal, porque toda semana eu volto aqui com conteúdo sobre o lado comercial da produção audiovisual e estruturação de carreira e também com conteúdo voltado para quem quer escalar os seus resultados na produção audiovisual. E para a gente conversar, para eu bater um papo hoje, eu tenho aqui a satisfação de chamar o Cisso, grande Cisso da Human Filmes. Tudo bom, Cisso? Fala, Pedro, tudo certo? Por aqui tudo ótimo, tudo Que fluindo. bom, cara. Obrigado pela presença, obrigado por atender o meu convite aqui. A gente vai levar esse papo aqui durante meia hora, aproximadamente 40 minutos aí. E eu quero entender um pouquinho mais sobre o Cisso, né? Sobre a Human Filmes, que tipo de serviço vocês oferecem, quais as soluções que você oferece para o mercado. Conta um pouquinho para a gente sobre a tua história relacionada ao audiovisual aí, Cisso. Bom, daquela linha do cara que pegou como entusiasta e resolveu se inserir nesse mercado por um sonho, né? Eu tinha uma cadeira de cinema na minha faculdade de publicidade. Quando eu vi que tive essa cadeira, eu falei, cara, é isso que eu quero, e comprei uma câmerazinha e comecei a fazer na raça. Então, eu fiz pelo caminho das pedras, não tinha formação universitária, comecei a fazer curso online, comecei a fazer curso de edição, comecei a pesquisar coisas na internet e virei o guri do vídeo, né? Aí, até me tornar o guri do vídeo, o cara que fazia os videozinhos, fazia para amigo, fazia para o outro. E aí comecei a pegar gosto pela coisa, comecei a achar muito legal todo esse trabalho. Aí comecei a perceber também algumas facilidades que eu tinha de comunicação, de construção de network, até algumas facilidades mais na parte técnica também, de câmera, depois de bastante estudo, edição. E fui fazendo essa caminhada, mas sempre de forma gradativa e me sentindo um pouco angustiado em alguns momentos, porque surgem vários desafios que você não sabe como passar, né? Justamente pelo caminho das pedras, né? Você tem que ficar ali desviando de vários percalços que você vai passando e você não sabe para que lado você vai decidir, né? Porque ter uma empresa, ou ser eu presa, né? Requer decisões constantes, muitas vezes decisões que têm que ser tomadas para ontem e decisões que são mais a longo prazo. E as decisões a longo prazo eu tinha bastante dificuldade de tomar, né? E aí as coisas foram desenrolando de forma natural, até que eu me percebi mais produtor do que filmmaker e comecei essa transição para a construção da Riman Filmes. A produtora surgiu há cerca de 3 a 4 anos, deixa eu dizer 4 anos agora, e eu comecei esse reposicionamento no mercado como produtor, o que também me trouxe muita satisfação e também ganhos
ganhos financeiros, né? Então as coisas começaram a caminhar de uma forma mais prazerosa para mim, dito mais que eu estava mais querendo me entregar para o mercado. De forma sucinta, minha história é um pouco essa, assim, é um cara entusiasta que entrou no mercado de cabeça e fez essa transição de carreira, né? Eu sou professor geógrafo de formação, então foi uma transição de carreira de CLT para empreendedor, basicamente. E você fica na região de Floripa hoje, né, Cisso? Isso, a produtora hoje está lá em Florianópolis, eu moro aqui há 12 anos e, vamos lá, um terço disso foi como produtor de vídeo. Legal. E que tipo de vídeo, quais os formatos, quais as soluções que a Human oferece para o mercado? Explica para gente. Bom, cara, como bom entusiasta, vou falar um pouco da história rapidinho, né? Mas eu já fiz de tudo. Já fiz casamento, já fiz videozinho, já fiz reel, já fiz aniversário, já fiz de tudo. Mas hoje a Human ela tem como carro-chefe o filme institucional, né? Então o foco da produtora de mercado corporativo. Existem alguns outros nichos que a gente tem aqui em Florianópolis bem potentes, que é o nicho de eventos corporativos e eventos holísticos. Então, é um mercado que eu também atuo bastante, com produção de conteúdos para eventos, tanto pré, pós e durante evento, transmissão ao vivo e afins. E também programa de geração de conteúdo, né? Conteúdos semanais, conteúdos mensais, estrategicamente pensados, tanto para o mercado corporativo quanto para o mercado de influencers, que também é bem forte aqui em Florianópolis. Tá? Mas o foco da produtora assim, carro-chefe hoje é o mercado corporativo com filme institucional. Legal, acho que essa situação de a gente, no início, andar por diferentes caminhos, né? A história das produtoras que acabam se desenvolvendo e acabam migrando para um mercado ou para outro, seja para o corporativo, seja para o publicitário, para a geração de conteúdo também. Essa história ela é muito parecida, ou seja, todo mundo bebe de fontes diferentes para entender por qual caminho deve seguir. E eu acho que isso é sensacional, porque para a gente saber de qual formato a gente gosta mais, a gente precisa entender, a gente precisa fazer esses outros para saber com quais a gente não quer trabalhar também, né? E é assim que a gente consegue entender por qual caminho a gente vai seguir. Então, quando a gente entende que o caminho do vídeo institucional, do corporativo, atender outras empresas é um caminho que nos satisfaz, a gente precisa aprimorar técnicas para buscar esses clientes, né? E existem particularidades nesse mercado que a gente precisa observar, e a gente já vai falar mais sobre isso também. Agora, quando a gente se isso passa, e eu tenho certeza que muitas outras pessoas que estão acompanhando nesse momento estão nesse lugar, ou seja, de trabalhar como videomaker, de ser o cara do vídeo, como você falou agora há pouco, ser o guri do vídeo, mas que precisam, para crescer, para escalar resultados, para buscar clientes maiores, precisam se posicionar como empresas. Porque na hora da negociação, eu sempre falo, a conversa é de empresário para empresário. Empresários são movidos por resultados, e é isso que a gente precisa entregar para o nosso cliente através do nosso vídeo. Mas quando você estava nesse momento de transição de carreira, quais eram os principais desafios que você observou ou quais os principais obstáculos que você precisou transpor? E de que maneira que você fez isso? Que você buscou esse aprimoramento para ir em busca desse posicionamento como produtora de vídeo? Perfeito. Pedro, acho que para mim o principal ponto de virada de chave nisso foi me entender e me posicionar como empreendedor, como produtor. Então, a primeira coisa o primeiro movimento que eu senti nisso foi mais de dentro para fora do que de fora para dentro, né? Aquele clichê, aquele bordão. Mas é muito de como eu me importava, como eu me posicionava, como eu falava. E são pequenos detalhes que você coloca, por exemplo, numa reunião com uma outra empresa. Né, de às vezes, não, eu resolvo isso aí, deixa comigo, eu vou estar lá, eu vou fazer isso. Não, minha equipe vai estar lá, parte da minha equipe vai estar construindo isso para vocês. A gente vai fazer esse movimento para entregar isso para ti. Muitas vezes até você pode resolver um problema na hora, mas você coloca assim, não, isso aqui vai ser resolvido depois pela minha equipe. Justamente para quê? Para você mostrar que existe uma estrutura, existe um método, existe uma instituição por trás e não somente uma pessoa se movimentando, correndo e fazendo acontecer. Tá? Então, eu senti que isso causou grande mudança na minhas perspectivas de como eu me posicionava. Num segundo momento,
eu percebi o posicionamento em aperfeiçoar. Então, eu busquei aperfeiçoamento em gestão, busquei aperfeiçoamento em também técnicas de organização empresarial, network, comecei a participar de eventos de network, comecei a me posicionar em eventos corporativos, comecei a incorporar para mim toda a identidade da marca, e também, então, desde até eu trouxe para a gente estar conversando, né? Trouxe cartões corporativos, estruturei toda a marca em si. Então, eu vejo que foi uma construção de como eu me posicionava e depois o que eu tinha que ter ao meu redor desse posicionamento que embasasse isso, né? Até, por exemplo, agora tem uma sala, né, que eu tenho a oportunidade de dividir essa sala aqui hoje, que eu já percebi que faz uma grande diferença, né? Eu estava conversando com um cliente agora, não, a gente vai fazer reunião aí na tua empresa ou na minha empresa? Já o posicionamento já é outro. Não, não é na tua empresa no quartinho da minha casa. Já é uma outra Ou no visão, café, né? Rola muito. E não tem nada de errado, não ok, tem tá nada tudo de errado. certo para aquele momento, né? Mas é importante a gente ter esse horizonte, esse norte, de a gente ter um espaço para receber cliente, para até sugerir para ele o local da reunião. Bom, vai ser aí ou vai ser aqui? Cara, isso nos engrandece como profissionais também, né? É sinal de Sim, que as coisas estão se materializando. Eu acho que muito mais importante do que o espaço físico para a gente dizer que tem, é a gente trabalhar o nosso psicológico, a nossa mentalidade, para entender que a gente tem conseguido materializar o sucesso que a gente tem buscado. E eu acho muito importante, Cício, a gente falar sobre isso, sobre materialização de conquistas de sucesso, porque o sucesso do Cício autoriza o sucesso de tantos outros profissionais que estão nesse lugar de buscar um novo posicionamento para o seu negócio também, né? Agora, inevitavelmente, quem vai buscar se oferecer, se apresentar para o mercado como produtora de vídeo, vai precisar ter mais gente trabalhando junto, né? Porque a sim. gente sozinho tem uma capacidade produtiva muito, muito reduzida. E aí eu quero entender de ti qual foi a estratégia, ou qual está sendo a estratégia, para ter mais pessoas ao teu redor, para você poder assumir projetos maiores também, de maior responsabilidade. Não que os outros não tivessem a tua responsabilidade, obviamente que tem, mas na medida em que a gente vai buscando orçamentos maiores, empresas, mirando em empresas maiores, essa capacidade produtiva ela tem que ser ampliada também. Como é que você tem conduzido essa situação aí dentro do teu negócio? Perfeito. Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Até a conclusão do outro pensamento em relação a isso. Quando eu falei da minha sala aqui para ter a reunião, eu sabia que ele não ia querer, mas eu queria que ele soubesse que tem. Né? O objetivo era mostrar que existe. Por quê? Porque, de forma subjetiva, se tem uma sala, ele tem que pagar essa sala. Se ele tem que pagar essa sala, ele tem fluxo de clientes. Se tem fluxo de cliente, ele entrega bem, ou seja, eu posso confiar na empresa. Então, uma coisa vai levando a outra. E em relação a esse processo, a minha estratégia foi o quê? Esse para mim acho que é o grande ouro que todo produtor tem que ter. Cara, relacionamento. Você tem que se relacionar bem no mercado, você tem que se relacionar bem, principalmente com aquelas pessoas que você comete o erro de chamar de concorrentes. Tá? O mercado é extremamente vasto, o mercado é extremamente abundante. Então, se relacione bem com fotógrafos, se relacione bem com videomakers que você conhece em eventos ou network, qualquer outro local. Relacione bem com outros produtores. Né? Hoje eu divido a sala com outro produtor, uma outra produtora no caso. Então, os relacionamentos eles vão fazer com que você tenha um banco de expertise. E o banco de expertise hoje é a grande estratégia da Human. Hoje, na Human, eu já não tenho nenhum custo fixo de pessoas, tá? Então, hoje eu não tenho ninguém contratado dentro da Human, mas eu tenho sempre com pessoas contratadas dentro da Human para serviços. Então, eu vendo os projetos exatamente nesse formato. Então, quando eu vou fechar algum tipo de trabalho, eu trago a luz para o cliente do que o quê? Eu vou montar a equipe precisa, perfeita, para a entrega que ele precisa. Então, muitas vezes, eu até mostro para ele, eu vou contratar esse diretor de fotografia,
que esse diretor de fotografia, olha os trabalhos que ele fez, eu vejo que se encaixa no perfil de vídeo, de filme que a gente tem que produzir para tal material que você precisa. Então, qual que é a minha função, na verdade? É entender o que o cliente precisa, passar pelo filtro da produção, para tirar toda a dificuldade do cliente, ele não tem tempo, ele não sabe como faz, ele não tem equipamento, ele não tem nada disso. Então, eu filtro isso até chegar aqui. É o quê? É toda a equipe que vai conseguir entregar tudo isso que eu filtrei do cliente quer. Então, na verdade, o meu trabalho é juntar pontos, a equipe perfeita para a entrega perfeita para o cliente que ele deseja. Tá? Então, isso é muito bom, porque eu não tenho custo fixo mensal de pessoas. Só que, ao mesmo tempo, eu estou gerando abundância para muitas pessoas. Então, a minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, diretor de fotografia, assistente, editor, eles estão sempre querendo ficar próximo de mim, com entregas mais bem organizadas, com metodologia de entregas, metodologia de serviços, prazos bem elaborados, bem organizados, que isso não gera ruídos para entrega para o cliente e também internamente, porque eles estão recebendo praticamente o salário com um valor mensal todo mês, tá? Com cada um do seu serviço. E ainda mais podendo prestar serviço a outras produtoras. Então, isso eu percebo que é uma estratégia que eu consigo reduzir custo e, ao mesmo tempo, consigo fidelizar fornecedores. E uma coisa bem importante nesse ponto eu tenho um editor que entrega muito bem para mim. Com esse outro, nem quero bater papo. Não, cara. Pega todos os contatos. Hoje eu abro o WhatsApp, lá está lá. João, editor. José, editor. Manuel, editor. Então, eu coloco editor em uma lista e eu sei qual editor para qual serviço é melhor. Então, hoje eu percebo que a virada de chave é perceber que muitas pessoas envolvidas nos trabalhos, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho que ter um ônus financeiro mensal para cada um fixo. Tá? Isso é o momento atual da produtora, né? Não que seja uma coisa a longo prazo, isso é o que eu vivencio hoje. E o legal é que quando a gente expande essa nossa versão gestor, né, a gente acaba se deparando com alguns outros desafios. Captação de clientes, prospecção, né, vendas, porque eu sempre falo, a gente tem que desenvolver esses outros caminhos também, né? Não só o caminho técnico, mas o caminho de ir em busca das oportunidades, e principalmente, né, Cício, a gente falou muito sobre isso nas nossas mentorias, né, de ver o negócio onde outros tantos profissionais do vídeo acabam não vendo, porque eles estão muito focados só na parte técnica. Eu citei mentoria e a gente teve um acompanhamento, né, Cício, a gente teve encontros aí ao longo dos últimos 6, 7 meses de mentoria, e eu queria entender de ti um pouco também sobre como você estava naquele momento antes de a gente se encontrar para a gente fazer esse acompanhamento de mentoria. Eu me lembro que não existia, naquele momento, uma meta de faturamento devidamente estabelecida, por exemplo, né? E isso é algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante, né? Eu lembrei desse detalhe, mas eu quero entender e quero que tu nos conte aqui como é que você estava antes da gente se encontrar para que eu pudesse fazer esse acompanhamento de mentoria com você, com a Human, enfim, com a tua empresa. Quando eu conheci a tua entrega, né, teu serviço nas redes sociais, primeiro que eu achei muito interessante, você já entregava muito, muito conteúdo. Eu senti uma paixão tua pela tua entrega, né? Senti uma conexão sua com a tua entrega pelo que você queria proporcionar ao mundo. E aí, acompanhando aquele trabalho, tive a oportunidade de entrar em contato contigo. Eu estava numa fase onde eu sentia que eu tinha que dar um passo, que era maior que as minhas pernas, e eu vi em ti a oportunidade de alguém pelo menos dando uma luzinha, pelo menos me estendendo a mão, que era a tua posição naquele momento para mim, tá? E aí entrei em contato contigo, foi bem legal já o primeiro contato, a gente teve um bate-papo, depois aquilo a gente foi aprofundando. Então, para mim, era o quê? Eu era uma produtora, que eu não tinha uma organização de fluxo de caixa, eu não tinha meta de faturamento, eu não tinha estabilidade na minha gestão, eu não tinha um plano de marketing pré-estabelecido, eu tinha vontade, um posicionamento, mas ao mesmo tempo eu não sabia muitas vezes se aquela decisão que eu estava tomando era melhor, era mais correta ou não, tá? E aí eu comecei a perceber que eu tinha que me reestruturar
me reestabilizar para poder conseguir dar esses passos, para poder conseguir entender melhor como é que eu ia transformar a Human de algo que faltava a parte estrutural interna, que é algo que eu pudesse entregar para o mercado, né? Então, basicamente, era o quê? Era uma pessoa que tinha técnica, mas não tinha conhecimento de gestão, que não tinha conhecimento de organização da parte interna da empresa. Eu lembro quando eu te conheci, eu tinha acabado de ler o livro do Mito do Empreendedor, acho que eu comentei contigo esse livro, né? Que é exatamente isso. O cara é bom na técnica, ele fala, agora eu não vou trabalhar para ninguém, vou abrir minha empresa, só que daí ele não tem mais que dominar a técnica. Ele não vai mais ficar no operacional, ele tem que agora gerir uma empresa. Então, a minha posição era do quê? Eu precisava gerir uma empresa e não saber para onde ir. E aí que a gente começou o nosso processo. Massa. E o que foi mais importante, ou qual foi o principal insight que você levou de todos? Sei que talvez não tenha sido um só, né? Eu acredito que de fato não foi, mas dos nossos encontros, das nossas conversas, da nossa mentoria, o que tu levou como aprendizado que tu vai carregar para a tua vida? Não só, muitas vezes, do lado empreendedor, né, mas também do lado pessoal. De que maneira que essa mentoria conseguiu somar com a tua vida? Cara, para mim eu percebi que eu fiquei mais confiante. Eu senti acho que a palavra confiança é o ponto de virada de chave, porque eu sabia que aquelas decisões a longo prazo, médio e longo prazo, da minha empresa, que eu não sabia se eu estava fazendo o correto, porque a gente decidir uma coisa a curto prazo é fácil. Eu vou pegar esse copo, vou colocar aqui, se eu vou comprar um equipamento tal, se eu vou investir 5 mil, 2 mil no equipamento, isso é a curto prazo. Né? Agora, se eu vou pegar, eu vou investir nesse tipo de produto, vou me profissionalizar nesse tipo de serviço, vou me posicionar dessa forma no mercado, é a melhor situação? Não sei, será que é, será que não é? Se fica nesse será, você não se posiciona, você não se movimenta. Então, para mim, acho que a confiança foi o principal ponto. Confiar no processo, entender que qualquer dúvida que eu tinha, eu podia te contatar a qualquer horário, qualquer momento, você estava sempre solícito ali para me responder no WhatsApp, então, às vezes eu estava com uma dúvida numa reunião que eu ia ter com um cliente no outro dia, cara, vou para uma reunião e vou falar sobre isso, será que eu tenho que falar isso? Pedro, tô pensando em fazer essa fala, o que tu acha? Puxa, eu acho que é legal, mas por que você não fala assim? Por que você não faz assado? Então, isso me trazia total confiança, tipo, cara, eu posso me colocar em situações que eu teria medo, e a gente vai vivenciar o medo ele faz parte do processo, né? Até essa adrenalinazinha que rola do medo é uma das coisas que motiva, né? Uma das coisas que eu gosto bastante, mas eu me colocava em condições, muitas vezes, de que eu teria total receio de fazer aquilo, mas eu sabia que eu podia mandar uma mensaginha para ti e falar, Pedro, será que vou? Será que não vou? Será que faço assim? Será que eu não faço assim? Então, isso para mim acho que é a grande virada de chave, tá? Para mim, a palavra confiança é o ponto de que eu falei, eu posso fazer esse caminho, eu posso me posicionar assim, eu posso falar assim, porque na pior das hipóteses, eu vou dar um salve ali no Pedro, ele vai falar assim, cara, tá certo, tá legal, vamos fazer diferente, ou vamos fazer, ou é isso mesmo, taca ali pau nesse carrinho. Legal, cara, bom saber. E outra coisa também, em termos de tempo para começar a observar resultados, né? A gente sabe que o processo ele é constante, né? A gente sabe que a gente está, eu gosto muito de falar que a gente está sempre em estado de aperfeiçoamento constante, né? A gente está sempre observando, está trocando ideia. Eu estou aqui nesse momento aprendendo contigo. Você está pegando alguns insights aqui da nossa conversa também. Quem está nos acompanhando a mesma coisa. Estado de aperfeiçoamento, de aprendizagem constante. Agora, do momento que a gente começou a conversar, a partir de quando, de qual momento, de qual período que você começou a observar resultados, né, sobre essa nossa troca através das mentorias? Isso aconteceu de maneira rápida? Se isso conta pra gente como é que foi esse momento. O primeiro movimento ele foi rápido. O primeiro movimento que eu digo de posicionamento ele foi rápido. Né? De conseguir me perceber dentro do contexto como um todo, no mercado, e ser observado de outra forma foi muito rápido. Tá? De já me posicionar, de falar de forma diferente, de me colocar de forma diferente,
Isso foi muito rápido, o mercado já começou a me dar retorno de forma diferente. As pessoas começavam a me procurar, não mais falando, muitas vezes até engraçado, assim, antes as pessoas falavam, quero fazer um vídeo contigo, já falava, quero fazer um vídeo com a tua empresa. Então, um pequeno detalhe, né, que não é mais comigo, é com a minha empresa. Então, já separou uma coisa da outra. Né? Então, isso é um ponto bem interessante. Teve um movimento que foi exótico, aconteceu nesse começo, que eu até acho que eu levei para ti também, Pedro, que eu gosto de lembrar, que eu lembro que eu recebi uma ligação era um evento, e aí, quando surgiu esse evento, apareceu, eu fui olhar minha agenda e eu tinha outro evento no mesmo dia. E aí eu falei, cliente, claro, tu tá disponível? Com certeza tá disponível. Porque ele não tá me procurando. Ele não tá procurando o CISO. Ele tá procurando a Human Films. Então, a Human Films, eu falei, cara, eu vou te atender. Eu levei profissional para fazer aquele evento e eu estava filmando outro evento. Por quê? Porque não sou eu. Então, eu converso com alguns amigos que são filmmakers, os caras falam, não tem agenda. Como você não tem agenda, irmão? Como é que você não tem agenda? Você é uma empresa, cara. Você atende 24 horas por dia. Você tem outras pessoas que você pode gerar riqueza para elas. Né? Então, isso foi uma virada de chavinha também. Não, eu entrego para o mercado qualquer horário, sempre, porque eu gero equipes para projetos, eu não tenho que estar lá. Estou em alguns projetos. Então, isso foi muito rápido. Aí teve um ponto, né, que foi um pouco mais gradativo, porque eu também eu tenho uma visão um pouco mais holística do processo, na questão de crenças e tudo mais, mas o que eu percebi nessa caminhada foi que eu tinha um fluxo de caixa, aquilo dentro daquele turbilhão de mudança, né? Mudando o mindset, família toda, CLT a vida toda, ninguém empreendedor, a não ser de gerações mais antigas. E aí eu passei por uma montanha russa e depois subiu, e até na última reunião, né, Pedro? Que isso é uma coisa que eu não tinha, você me trouxe. Quando você me perguntou, tá, quanto tu faturou? E eu falei meu faturamento para ti, tu falou, cara, vou mostrar para ti. Tu abriu a primeira reunião nossa de planejamento e a meta de faturamento foi batida na última reunião que foi decidida na primeira. Né? E eu lembro quando eu falei essa meta para ti, eu tinha falado um valor, você falou assim, cara, eu acho que você consegue mais. Falei, será? Aí entrou naquelas crenças assim, será? Será? Falei, não, vamos pôr essa meta então. E depois de 6 meses eu bati aquela meta na nossa última reunião. E eu não lembrava. Você me falou, cara, vamos lá retomar aquela primeira reunião nossa aqui. Então, financeiramente, eu tive resultado depois de 6 meses, batendo a meta de que eu nem achava que eu poderia ter batido. Então, se isso, pelo que você está me falando aí, dá para se dizer que valeu a pena a gente ter se conectado e ter levado esse trabalho de mentoria juntos, né? Cara, para mim valeu muito, né? Até quando a gente estava ali finalizando, estava te agradecendo por toda essa caminhada, né? Trazendo esse movimento, porque eu percebo, até brinquei contigo uma vez, né? A gente nunca se encontrou ao vivo, e a cores, né? Mas eu sei que se eu te encontrar, eu posso te dar um abraço, porque eu vejo que eu fiz um amigo nessa caminhada, porque eu sentia muito a tua vibração por cada vitória minha. Eu visualizava a tua alegria, né? Um sorriso genuíno por cada conquista que eu tive, desde uma conquista pequena até organizar meu fluxo de caixa, ter minhas planilhas organizadinhas, implementar, né, todo o CRM que você me trouxe, implementar todas as técnicas, todos os copies que você me passou, de e-mail, bom, todo aquele material que você me forneceu. E quando eu colocava em prática, eu fazia o movimento, você vinha, cara, eu via uma alegria genuína de ver o movimento tá acontecendo, tá, 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 tá transformando, né? Então, com certeza valeu muito para mim, porque hoje o que a Rima era 6 meses atrás, eu não visualizava o que ela poderia estar sendo hoje. E hoje eu vejo ela numa fase de crescimento muito, muito grande. Hoje eu vejo essa abundância de, de empresa, mas também como, como pessoa, como posicionamento, como estrutura. Então, hoje me vejo pisando num solo mais firme e, ao mesmo tempo, mais fértil. Que bom. Cício, para a gente finalizar agora a nossa conversa aqui, eu gostaria que você, que já fez essa transição, né, de videomaker e agora devidamente estabelecido como produtora, como Human Filmes, o que você diria para aquelas pessoas, para aqueles profissionais que estão nesse momento
de criar coragem. Eu falei em um determinado encontro também que a gente teve sobre a importância da gente dar um salto de coragem, da gente saltar para o desconhecido para depois poder aproveitar, né, tudo que está acontecendo ao nosso redor. Fiz uma associação com um voo de paraglider também, né, que quando a gente salta, a gente ganha altura, consegue observar tudo lá de cima e transpõe aquela barreira de receio do que vai acontecer quando a gente saltar no desconhecido, ou seja, fazendo uma associação de quem está no momento de se apresentar para o mercado como videomaker e quer dar esse próximo passo. O que você diria para essa pessoa, para esse profissional, como ponto determinante para que seja observado nesse momento? Para mim, ponto determinante para isso é você ter referências de pessoas e empresas que você quer se tornar. Tá? Eu tive a oportunidade de ter algumas pessoas que me ajudaram bastante nesse caminho. Tá? Algumas eu conheci, né? Tem um diretor de cena que me ajuda muito, eu mando projetos para eles, ele me mentoriou de forma assim, me tutoriou, né? Trouxe bastante conhecimento. Tem o próprio Gabriel, daqui da Vida Lata, que está aqui do meu lado, que também me deu muito suporte, me ajuda muito também a tirar dúvidas, porque ele está uma produtora que está lá na frente, então eu posso observar. E eu tive essa oportunidade contigo, Pedro, exatamente nessa linha, né? De ter só uma produtora que está a passos à frente, onde eu podia olhar e falar assim, cara, estou com dúvida, para onde eu vou? Então, para mim, essa coragem, ela vem muito de eu saber as pessoas que eu quero seguir, as ideias que eu quero seguir, as pessoas que vão me dar opiniões boas, reais. Porque muitas vezes a nossa família, se eu chegasse na minha família, eu estou querendo fazer tal coisa, eles, como pensamento CLT, eles iam boicotar meu pensamento. Porque eu tô agindo como empreendedor, então a saúde financeira, a estabilidade é outra forma de ver. Então, voltando para esse ponto da coragem, tá? Se apegue em pessoas que você realmente acredita que vão te ajudar, que já caminharam pelo que você quer caminhar. Isso vai ajudar muito a dar esses passos, a ter essa coragem. Com certeza, falar que vai ter que estudar, que vai ter que ler, isso é inevitável, né? Mas saiba com que essas pessoas vão te ajudar também até selecionar conteúdos que você vai ter que buscar. Então, eu vejo que pessoas são um passo, uma chave crucial. E invista em ti, né? Então, volto para essa questão de investimento. Quando eu investi no trabalho, no teu trabalho, Pedro, eu falei isso para ti. Eu investi no escuro, com receio, com medo, mas eu sabia que eu estava fazendo o movimento que eu tinha que fazer. Dentro de mim eu sabia, né? Então, não foi um gasto, foi um investimento. E hoje eu vejo o resultado desse investimento. Tá? Eu sabia que eu precisava de uma pessoa e eu investi nessa pessoa e esse movimento aconteceu. Tá? Então, para mim, acho que é muito disso, de você saber da onde beber, da onde buscar esse conteúdo, porque hoje a gente tem um mundo muito vasto de conteúdos, né, de vários temas e pessoas e formatos. Então, saiba onde você pegar para você poder caminhar. E se realmente você quer deixar de ser um filmmaker, quer deixar de ser o guri do vídeo para ter uma produtora, se você realmente almeja isso, eu sou suspeito, acho que vale muito a pena. É um ganho profissional, é um ganho de posicionamento, é um ganho social. Socialmente falando, você também é visto de outra forma. E financeiramente é muito melhor também. Com toda certeza é. Cissô, obrigado pela tua atenção, cara, pelo teu carinho de sempre. E eu tenho certeza que hora ou outra a gente vai acabar se encontrando aí para tomar um café juntos, pessoalmente, e bater um papo aí sobre os nossos negócios. Obrigado mais uma vez. Sucesso sempre para você, para a Human, para essa nova fase, que venham muitos outros clientes. E já te falei isso em outras oportunidades, mas você sabe que tem um Porto Seguro aqui, se precisar, eu estou à disposição para poder continuar contribuindo, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e sucesso sempre aí, tá bom? Valeu, Pedro. Obrigado por tudo e, cara, muito sucesso para todos nós, né? Bons negócios. Valeu, um abraço, cara. Abraço. Então é isso. Se você está querendo ou está nesse momento de fazer essa transição de carreira, é muito importante observar esses pontos que foram trazidos aqui pelo Cisso durante essa nossa conversa. Já aproveita para deixar o like nesse vídeo, para curtir, para se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdo relevante que a gente traz para dividir com você.
sobre o lado comercial da produção de vídeo, sobre construção de posicionamento, sobre escala de resultados para quem é do audiovisual. Um abraço, obrigado por ter vindo com a gente até aqui e até o próximo.